Tudo bem, Karime? Tudo bem, Wagner, com Muito você? obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço sempre. De verdade mesmo. É muito interessante, o teu livro, ele realmente traz várias lições, dicas, mensagens, acho que eu posso dizer, para que a pessoa viva mais leve. A Sim, gente, a sim. gente tem carregando, a gente parece que tem carregado um peso muito grande, né? O passado parece que está muito pesado, o Sim. futuro que nem chegou ainda está pesado demais, Sim. e o seu livro vem como um refrigério para a gente. Não, peraí, calma, vamos viver mais leve. É isso mesmo. E tem vários pontos da tua história, que a gente vai conversar sobre alguns, Sim. que eu acho que você viveu coisas muito difíceis, que às vezes pessoas passam por toda uma vida e não vivem coisas tão difíceis como você viveu. Mas a minha pergunta é, essa coisa de olhar para a vida de forma positiva sempre fez parte da tua personalidade? Ou realmente a tua biografia te levou a escolher olhar de forma positiva para a vida? Uma excelente pergunta. Eu acho que os dois, Wagner. Eu acho que diversas pessoas passam por inúmeras situações difíceis Uhum. e não conseguem desenvolver a resiliência, que é uma capacidade que todos nós temos, né? De superar, de se reinventar e de passar por uma situação difícil se olhando como personagem dessa situação, o que facilita muito para clarear a história, né? Eu acho que eu já tinha essa característica e eu acho que a cada situação difícil da minha história que eu fui vivendo, essa característica foi se reforçando e se apresentando melhor a cada situação. Então, eu acredito que seja os dois, tá? Porque é essa coisa mesmo, aquela história do copo, né? Meio copo. Então, tem as pessoas que vão olhar para o copo e vão falar, esse copo tá vazio, ó, tem só meio copo de água. E outras pessoas que vão olhar, olha, tem meio copo de água. A maioria das pessoas hoje está bem condicionada a ver sempre tem pouca água, É. né? Porque o tempo todo nós somos enredados por notícias, por histórias, por muitos conteúdos que só propagam o medo, a dor, a insegurança, coisas negativas. Então, a gente está com o nosso padrão mental muito impregnado de negatividade, Uhum. né? Todos os dias, a maioria das pessoas está acordando com medo do que possa acontecer. E, na verdade, nós precisamos trabalhar, olhar para isso e acordar todos os dias com gratidão ao que nós já temos e sempre esperando que a vida seja cada vez melhor, porque isso parte de dentro de nós. Eu posso mudar a minha visão de um copo com pouca água para muita água. E o papel do livro é esse, mostrar que a nossa perspectiva sobre algo difícil é que está tornando essa coisa pesada para a gente mesmo. E ele ensina justamente como é que a gente vai mudar essa perspectiva. Como é que eu vou tirar esse fardo todo que eu estou carregando e que eu mesma crio para mim, para eu literalmente viver com leveza, fluir pela vida. E aí quem está acompanhando a gente em casa, pelo rádio, pela televisão, de repente está te vendo aqui, de repente não tem um contato com a tua história, está pensando, mas a vida dela deve ser tranquila, olha, tão articulada, tá aí na televisão, palestrante, autora de livros e tal. Tem algumas coisas aqui. Sim. Com 8 anos, você já precisou ir morar com seus tios porque o seu pai ficou desempregado. Foi. Eu sou filha única, né? Então eu acho assim que, independente do motivo, uma criança pequena não morar mais com os pais é uma ruptura muito É forte. desestruturante, né? Sim, para qualquer ser humano, né? Mas eu fui, né? E fui porque me mostraram que seria melhor para o meu futuro. Claro, eu fiquei com sequelas emocionais e afetivas por conta dessa ruptura, fiquei, mas isso eu só percebi quando eu já estava mais velha. Na vida adulta. E aí eu fui entendendo que isso estava influenciando diretamente em todas as minhas relações. Porque a nossa primeira relação de amor na vida é com os nossos pais, Claro. é o ambiente que a gente vive, né? Mas ok, foi uma circunstância que aconteceu, eu realmente fui porque o meu pai era quem cuidava de tudo em casa e ele perdeu o emprego do dia para a noite, era ele que segurava tudo financeiramente.
E eu fui com os meus tios para uma proposta de um futuro economicamente melhor. Então, eu pude estudar em uma universidade muito boa, eu aprendi a falar outras línguas, aprendi a tocar instrumento musical, que eu não era minha, porque senão sem o braço, né? Aliás, quem está me ouvindo não está vendo, e quem está me vendo talvez possa perceber que isso aqui não é um braço de verdade, isso aqui é uma prótese, né? Porque eu fiquei amputada, que é onde você vai chegar agora, Não, mas né? podemos falar, não tem problema. Eu acho que foi muito importante você falar, quem está me ouvindo, né, acredita que está tudo bem. Eu perdi o braço direito, né, que como você bem abriu o programa, foi quando algo inusitado aconteceu e um sonho se realizou. Então, quem aqui vai imaginar que você perdendo um braço inteiro, seu braço direito, eu sendo destra, isso pode melhorar a minha vida? E tem um fato que quando você porque foi um acidente de carro, Foi um né? acidente de ônibus. De ônibus, e aí você estava na estrada de Florianópolis, né? São Paulo, Floripa. Na Regis Bittencourt. Regis Bittencourt. E aí você sofreu esse acidente, e quando você acordou no hospital e você percebeu que você só tinha um braço, você deu um beijo na sua mão que tinha sobrado. Primeira coisa que eu fiz, pegando de novo o seu exemplo do copo, eu olhei que o copo estava cheio. Porque entre mortos e feridos, e com todas as sequelas que eu tive, estar viva em primeiro lugar e com um braço ainda, era demais para mim. Então eu não podia olhar para a perda. Eu olhei realmente para o ganho, para a vantagem que eu tive de estar viva em primeiro lugar e de ter um braço esquerdo que dali para frente seria o meu grande companheiro. Você se lembra do acidente? Eu lembro de flashes, porque esse acidente ele foi nas vésperas do Réveillon de 2012, né? E era uma viagem noturna, num ônibus de 2 andares, então eu entrei, pus o cinto de segurança e apaguei. Eu lembro de flashes de alguém dizendo assim, calma moça que a gente vai te tirar daí. Eu via que meu braço direito estava eu estava caída no chão, era um flash, estava tudo revirado dentro do ônibus, e eu via que meu braço direito estava muito torto dentro de um moletom que eu estava usando. Então eu dizia, cuidado para me removerem, porque eu devo estar com fratura exposta no braço direito. Eu não sabia. E você não lembra de dor nesse momento? Olha, realmente existe essa força magnífica, né, da vida, de Deus, o que for, né, que venha, e que não nos permite sentir dor, porque assim, a pancada foi muito grande, né, não foi só o braço. Eu tive todo o couro cabeludo descolado, eu tive luxação na sexta e sétima vértebra, que hoje eu estou aqui movimentando meu pescoço porque eu tenho titânio emendando a minha coluna, e eu tive politraumatismo do lado direito, porque eu fiquei prensada na parte de frente do ônibus. Eu estava na primeira poltrona do andar de cima. Ok. Então, tudo fraturado, e ainda houve uma perfuração no pulmão que me deu água no pulmão na ocasião. O que é um alto risco, né? Assim, as pessoas não sabiam se eu ia sobreviver. Então, eu acho que diante de tudo isso, você olhar e realmente agradecer pela vida estar ali pulsando em você, independente do que aconteceu, sempre tem que ser a nossa prioridade. Então, por que eu te perguntei isso sobre as suas lembranças Sim. e tudo mais? Porque eu acho que você acordar, perceber que realmente não tem mais um braço, nessa situação de hospital, não é a primeira reação da pessoa dar um beijo na mão que ficou. Você representa 0,00000 alguma coisa. Sim, sim. O principal, o que eu acho que é mais natural é ficar desesperado, completamente desesperado, porque você não tem mais um braço. Sim. Aliás, tem uma coisa muito curiosa, que assim, geralmente os hospitais que têm pacientes que sofreram uma amputação ou ficaram paraplégicos ou paraplégicos, né, num acidente, não tetraplégicos, porque daí não existiria necessidade. Eles chegam a amarrar o paciente
na cama hospitalar, para quando ele voltar à consciência e perceber que ele está sem as pernas ou sem os braços ou não movimenta as pernas, ele não entrar em pânico e se debater e chegar até a sofrer outro acidente dentro do hospital, porque isso acontece, é isso que você está falando, né? E depois eu fiquei sabendo disso e eu tenho lembrança de que eu estava realmente com o meu braço Amarrado. direito amarrado, né? Mas logo que eu voltei assim, que já viram que eu estava bem, que eu tinha voltado à consciência, que eu já tinha absorvido o que aconteceu e que foi muito rápido ali, porque eu lembro que quando eu dei entrada no hospital, eu falava, doutor, por favor, salva o meu braço. Porque aí, do acidente até o trajeto do hospital onde eu fiquei segurando muito o meu braço e eu vi que eu não estava sentindo o braço. Eu só não queria acreditar que eu tinha perdido o braço, né? Então, eu cheguei a falar isso. Então, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui olhar foi para o lado direito. E eu perdi o braço todo, né? Eu fiquei só com o meu ombro. Então, em seguida, viram que eu estava bem, já me soltaram. E a primeira coisa que eu fiz, realmente, foi beijar a mão esquerda. E eu lembro que eu disse exatamente, você não fez nada até agora e agora é só com você. Agora é com você. É. Inclusive, a minha produção estava contando que assim, você não tem o menor problema de aparecer sem o braço. Eu só estou de prótese porque o meu neurologista disse que vai dar conta para mim se eu não usar mais a prótese. Publicamente, eu faço questão de aparecer sem, mas agora eu estou atrofiada do lado direito. A prótese, ela não é só uma questão estética de parecer que eu tenho braço, muito pelo contrário. Quando uma pessoa perde um braço todo, obviamente ela perde o equilíbrio, né? Então, o meu eixo esquerdo está muito mais pesado e isso causa mais impactos na minha coluna, além do que já aconteceu no acidente. Ok. Então, agora eu estou usando publicamente, mas eu acho que chega a ser uma utilidade pública, especialmente uma mulher, aparecer sem o braço todo em redes sociais, em TV e tudo mais, e mostrar que não existe problema nenhum com a ausência de um membro. O problema está na nossa mente, Como no a nosso gente se vê. preconceito com a deficiência, nos padrões de beleza que estão mostrando a todo momento que nós temos que ser assim ou assado, e nada disso é verdade. Aqui na contracapa do livro, por exemplo, a foto que a gente tem da Karime é uma foto, olha, com uma blusa sem manga, inclusive. Sendo quem eu sou. Sendo quem você é, mostrando aqui o que ficou o ombro. Antes do acidente, eu falei sobre a saída para casa dos teus tios. Com 15 anos, você perdeu um namorado morto num acidente de carro. Foi. Com 24 anos, o seu pai, que tinha ficado desempregado naquele período, faleceu. Sim. Quando você conta essa história, você já mostra que lá atrás, você já foi desenvolvendo esse olhar de positividade aí, né? Sim. Desenvolvendo junto com, eu acredito que foi o que você colocou no início, né? Com uma predisposição para olhar as coisas de uma forma positiva, né? Porque assim, na vida a gente tem duas opções, né? Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que sempre vão acontecer coisas que a gente não quer, né? Então a gente planeja as coisas, a gente quer assim, quer assado, mas a gente já tem provas de que vai ser. Às vezes a gente até quer controlar demais, mas aí a gente percebe que não temos esse controle. Não dá. Então a gente precisa o quê? A desenvolver a nossa capacidade de se adaptar às coisas que vão chegar até nós. Isso pode ser tanto de você planejar de comprar um carro novo e não ter como comprá-lo, até você vir a perder alguém que você realmente ama, que não está mais aqui, perder para a morte, ou mesmo acontecer alguma coisa grave, você viveu uma doença grave. E quando nós nos abrimos para lidar com essas situações e não cair na lamentação, na reclamação e no porquê, porque comigo, você naturalmente vai viver com mais leveza. Você naturalmente vai se abrir para que a situação fique mais clara e você possa passar por ela de uma forma mais positiva e aprendendo com ela.